Agora a gente também tem um outro assunto, Rose, a Assembleia dos Povos do Alto Rio Negro, que fizeram a escolha da nova direção da FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E aí eu queria que você abordasse, a gente já falou em outros momentos da FOIRN aqui, como é que fica essa nova direção? Olha, é importantíssimo a gente registrar, porque essa Assembleia, na verdade, já tem uns 15, 20 dias, ela aconteceu entre o dia 25 e 28 do mês passado, em junho. A gente estava ali envolvido com a cobertura de Parintins e eu acompanhei mais pelas redes sociais. Eu percebi uma movimentação muito grande, dada a importância da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, que representa aí 24 etnias do Alto e do Médio Rio Negro também. Então, estiveram presentes durante essa Assembleia representantes, lideranças de vários povos indígenas, várias comunidades indígenas lá dessas duas regiões, do Alto e Médio Rio Negro. Mas também lideranças indígenas, Thaís, de influentes organizações indígenas do ponto de vista nacional e internacional da Amazônia brasileira. O Conselho Indígena de Roraima, a Univaja do Vale do Javari e de outros estados do Acre, lideranças que são muito conhecidas na mídia também, internacional e nacional. Então é só para a gente ter a ideia da importância da Federação da Organização Indígena do Alto Rio Negro. Na verdade, a FOIRN acaba sendo uma referência em vários setores para todas essas instituições também, é o que a gente percebe na fala, no que a gente viu de manifestação também dessas lideranças indígenas. O que houve ali, como você adiantou, foi uma assembleia de avaliação do momento atual da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, de todo o seu histórico de 37 anos e também uma decisão de mudança de direção, saindo, portanto, o atual presidente da Federação, que é o Marivel Tombaré, uma figura que a gente já conhece, já ouviu, já compreendeu, já deu para entender tudo que envolve a capacidade, o preparo do Marivel Tombaré, que sai da Federação das Organizações Indígenas da frente e assume agora o Dário Baniwa. Eu descobri aqui nas apurações, Thaís, que esse é um momento histórico também para a FOIRN, porque é a primeira vez que um representante do povo Baniwa assume a presidência da federação. O Dário vai ter como vice-presidente uma mulher, uma indígena, Janete Alves. Ela é do povo tariano. Foi o que eu consegui apurar aqui. Eu não conheço ainda a Janete, pretendo entrevistá-la em breve também aqui na nossa programação da Band News, mas a informação que eu tenho é que primeira vez também que uma mulher ocupa essa vaga, essa função de vice-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. Bom, houve uma avaliação intensa ali da ampliação de como a Federação, como a FOIRN, ela foi se impondo como respeitável e como referência na luta pelos direitos dos povos indígenas, politicamente, culturalmente, e nos últimos anos, muito associado também a essa capacidade e o preparo do Marivelton pela própria FOIRN. Ele é uma liderança que começa no movimento indígena com 15 anos. As lideranças indígenas que criam a FOIRN enxergam nele essa possibilidade de futuro. Ele vai sendo preparado dentro do movimento indígena e quando assume essa presidência, que durou cerca de 8 anos o poder dele, ele demonstrou uma série de capacidades que desenvolveram uma estrutura da FOIRN que se coloca também como uma importante referência do ponto de vista financeiro e administrativo, né, que é um dos capitais do Marivelton, que hoje deve sair da FOIRN e é pré-candidato à Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Bom, só para a gente ter uma ideia da importância da federação e de como foi importante ela se estruturar também financeiramente e administrativamente, no período da pandemia, Thaís Gama, passou pela FOIRN a organização de atividades, de atuação, de apoio para que muita gente não tivesse, muitos indígenas não chegassem ao ponto de morrer, né? E como aconteceu com vários amazonenses. Eles fizeram uma série de atuações numa ausência muito grande do Estado. Isso envolveu cerca de 15 milhões em parcerias com o ISA, com o Médicos Sem Fronteiras. Na época a gente acompanhava também algumas ações. Eles fizeram, por exemplo, a instalação de usina de oxigênio. Aquelas atuações do governo não alcançaram o Alto Rio Negro, né, como sempre. E muitas das questões que atendem e que conseguem preservar culturalmente a vida desses povos indígenas vêm por meio do movimento indígena e o que a FOIRN representa.
todo esse capital é que traz o Marivelton politicamente, como apontado. Você lembra que a gente estava lá em fevereiro, lideranças, a Joênia Wapichana, ex-deputada federal, Marina Silva, que é uma fundadora ministra de Meio Ambiente, estiveram presentes em São Gabriel para o lançamento da pré-candidatura de Marivelton Baré. Então, assim, esse contexto todo do histórico da FOIRN, mas do seu momento presente, como essas pessoas se movimentam para estar em São Gabriel em momentos importantes, é que a gente consegue entender, né, o alcance, a capilaridade política, cultural, a importância dela para a Amazônia, da organização, mas também das pessoas que fazem a FOIRN ser e continuar sendo o que é. Rose, eu acredito, a gente já falou em outras oportunidades, como você disse, dessa força e também que o Marivelton tem de ter colocado a federação na sua posição por bastante tempo, mas também de ter sido abraçado por outros indígenas que também compactuam com esse trabalho que é feito. Acho que a gente tem que falar da federação, chegando um Banil agora à frente disso, uma mulher como vice, de mudanças positivas também para os indígenas, para essa população que luta tanto pelos seus direitos. Rose, já é ponto final para a gente aqui na nossa programação, mas se você tiver um destaque rápido desses bastidores que a gente pode falar, tem 30 segundinhos. O destaque rápido é que, mais uma vez, o poder político e econômico tentou interferir dentro de uma assembleia, dentro de uma disputa que é interna do movimento indígena. Isso não pode nos surpreender, que o poder econômico e político enxerga onde pode ter seus pontos frágeis, quando o movimento social se fortalece. Isso não acontece pela primeira vez também em São Gabriel. A gente viu um pouco disso na assembleia da escolha da nova liderança da Univaja, há um ano e meio atrás, mais ou menos. E isso é um ponto que deve receber muita atenção do movimento indígena e da população indígena, para que eles consigam proteger os meios que hoje fortalecem, que esses espaços do movimento social. Obrigada, Rose. Até mais. Alex, é ponto final.